Jornal da Manhã. Olá, muito bom dia. Estamos chegando com o Jornal da Manhã, segunda edição desta sexta-feira. Hoje, dia 12 de junho de 2020, dia muito especial, dia dos namorados. Estamos chegando com o Jornal da Manhã na Panflix e também no seu rádio no 101,7 da Jovem Pan Prudente. Vamos comentar os principais assuntos do dia, da semana, já que hoje é sexta-feira, com os nossos comentaristas que já estão por aqui. A gente vai começar com Fernando Géssio. Seu destaque, Fernando. Bom dia. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson. Bom dia, Padilha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jovem Pan, que nos acompanham tanto pelas redes sociais, e hoje é o dia dos namorados, né? Também pela rádio. O meu destaque vai pelo seguinte: essa semana vai acontecer, possivelmente semana que vem, aliás, a reunião do Copom, onde a taxa Selic deve ir para 2,25 ao ano, enquanto as taxas de juros das dívidas renegociadas de grande parte dos empresários do Brasil está em torno de 2,5% ao mês. Caso isso não seja revertido, eu solicito aí que as varas trabalhistas aumentem a quantidade de juízes. Não vai sobrar nenhuma empresa viva nesse país. Vamos lá então para o destaque do dia, Padilha, seu destaque. Bom dia, Eudes, Géssio, Adilson, a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. O destaque dessa semana é uma informação correta. É criado um novo ministério no governo do presidente Bolsonaro, da comunicação, e esse ministério não houve aumento de despesa. Foi feito remanejamento de cargos e de verbas da onde estava agregado a secretaria, e assim teremos um novo ministério da comunicação no governo Bolsonaro. Muito bem, e agora nós vamos para o destaque, então, do Adilson Breviglieri. Adilson Breviglieri, bom dia para você. A gente quer saber o seu destaque hoje. Mas parece que seu microfone está desligado ainda, Adilson. Vê se você consegue ligar o microfone aí. Eu desligo daqui e depois não consigo ligar mais. Vamos lá, Adilson Breviglieri, com você. Olá, Eudes, bom dia, Jéssica, bom dia, Padilha. Pois é, hoje é o dia dos namorados, dia 12 de junho. E há uma dúvida cruel aí dos apaixonados em saber se vai ter loja aberta para poder comprar o presente da pessoa amada, né? Mas hoje, ainda sexta-feira, apesar da determinação do governo do estado de São Paulo em levar a nossa região para o estado vermelho da pandemia contra a Covid, hoje o comércio ainda vai estar funcionando e as pessoas poderão comprar o presente para a pessoa amada, né? Tranquilidade ainda. Conosco também a Stetnet. A Stetnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da Stetnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud. Tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a Stetnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da Stetnet aí na sua casa. 2104-2855. E olha, vamos falar do que está todo mundo comentando em Presidente Prudente, que é o fechamento do comércio no período de 15 até 28 de junho. Surpreso! É desta forma que o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Mugalho, diz estar após o anúncio de rebaixamento da cidade no plano de flexibilização comandado pelo governador João Dória. A partir de segunda-feira, a cidade vai voltar para a fase vermelha e o comércio deverá ser fechado novamente. Segundo o prefeito, o estado será questionado sobre os parâmetros utilizados nessa segunda fase de flexibilização. Ele vai a São Paulo e quer a reclassificação que ela ocorra ao menos para a fase laranja. Vamos lá. Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, o que a gente tira disso, porque discutir a motivação, ela é sempre complicada. Mas a forma de comunicação, né, é um governo totalmente desastroso, o do governador João Dória. Porque, veja bem, se no estudo e no levantamento que eles fazem lá, o qual é cheio de suspeitas e não passa credibilidade nenhuma, constou que se Presidente Prudente e região precisassem mudar de posição, deixa isso para anunciar no sábado, né? Habilidade política, porque, veja bem, o Adilson acabou de fazer um comentário aí, que se tiver uma portinha de loja aberta hoje, ela vai explodir de tanta gente, né? Querendo comprar presente, com medo que na segunda-feira ninguém definiu se vai abrir ou se vai fechar, enfim, vai ser uma loucura total. O que causa um pouco de estranheza, a gente
tem várias matemáticas sendo aplicadas no caso do vírus aqui no Brasil, e principalmente no estado de São Paulo. Ele rebaixa a Presidente Prudente de região, enquanto a Baixada Santista, a Grande São Paulo, continua aumentando os números de contaminados, de pessoas que estão se infeccionando com o vírus, ele mantém na fase laranja. Qual é o critério que ele usa? Qual é a posição que ele usa? Então é muito complicado a gente acreditar de que realmente está sendo feito falando a verdade. Em que sentido? Não é que eles estão mentindo. É mais ou menos o jogo que eles fazem com números de mortes. Eles acumulam para dizer que morreu de ontem para hoje. Voltamos a dizer aqui que toda morte é lamentável, claro. Mas é a mesma coisa, entendeu? Então chega a ser, o Presidente Prudente está, segundo informações, com 60% das UTIs ocupadas. Mas quantas UTIs a gente tem, Presidente Prudente? Quantas UTIs a gente tem no geral? Não UTIs que estão sendo usadas só para o Covid. Segundo informações, parece que são 27, mas o Prudente tem quantas no total? Esse período todo não foi produzido mais nenhuma sala de UTI, nem para Prudente, nem para outro lugar? Quer dizer, o plano de contingência é zero. Se não teve plano de contingência, teve uma má gestão, que é o que está sendo representado na pessoa hoje, que para mim tem a pior avaliação administrativa. Não, para mim não, né? Algumas pesquisas já demonstram isso. A pior avaliação administrativa de crise no Brasil hoje é de São Paulo, através do governador João Dória. Bom, a partir de segunda-feira, então, apenas os serviços essenciais vão poder funcionar, sendo proibida a abertura de templos, igrejas, comércios, academias. A gente volta lá naquele primeiro período de pandemia, onde nós tivemos a restrição do comércio, não é, Fernando Gessi? Olha, eu acredito o seguinte, nós é que deveríamos estar surpresos com a surpresa do nosso prefeito. Porque são algumas coisas assim que são, não dá, tem hora que fica até difícil de comentar. Porque, veja bem, todo mundo vai ter o mesmo raciocínio. Mas calma lá, se você participa do tal conselho das cidades, se você é do mesmo partido do governador, se você tem ali ligações muito próximas, se nós temos aqui um representante estadual do mesmo partido também, do governador, calma lá, você foi o último a saber sobre isso? Esse tipo de informação foi passada desta forma? Onde que está a responsabilidade? Onde que está o cuidado com a nossa região? O que eu já falo há muito tempo, nós estamos aqui totalmente largados, abandonados, nós estamos num fim de trecho, ninguém se preocupa mais com o Oeste Paulista. Essas decisões que são tomadas de maneira totalmente arbitrária, olha só, dá uma analisada. Nós estamos analisando o quê? De segunda-feira até quarta? Calma aí, nós abrimos segunda. Na quarta-feira já fechou tudo? Que negócio é esse? Então, eu questiono realmente o que o Padilha disse, tem toda a razão. Cadê os números? Onde estão? O que foi feito? Hoje nós tivemos uma informação que apenas 10% de todos os testes que o Estado de São Paulo tem foram usados. Isso é verdade, isso é uma verdadeira vergonha para o nosso Estado. Nós somos o principal Estado da nação, nós somos aqui a matriz que desenvolve quase todo o país, quase 39% do PIB está aqui no estado de São Paulo e nós temos um irresponsável tomando conta de nós. É isso que não dá a transparecer. Isso precisa ter um fim, precisa ter um basta. Cadê os dados? Cadê as informações? Onde foram gastos todos os milhões e milhões de dinheiro, de recursos que vieram para o estado de São Paulo? Isso não pode continuar dessa forma. Olha, nós estamos sendo tratados como lixo. Essa é que é a grande verdade para nós. Não dá mais para nós continuarmos com esse tipo de administração pública, senão nós vamos ter sérios danos irreversíveis. Olha, no anúncio do governador João Dória, que foi feito na quarta-feira, algumas cidades saíram da condição vermelha para laranja direto. E foi questionado pelo repórter da Globo News, William Cury, que estava lá no Palácio, sobre um possível erro do governo do estado em liberar cidades para a fase amarela antes de passar pela fase laranja. O Dória, governador do estado, negou. A avaliação do governo é de que não houve erro algum, Adilson Brevillieri. Olha, a gente não dá para acreditar, porque é muito simples falar que não houve erro e não provar através dos números, porque contra a matemática não tem erro. Tem que ser 1 mais 1 é 2. E os modelos que previam o número de mortes pelo novo coronavírus, aqui no Brasil e também no mundo, estão totalmente errados. A gente tem acompanhado isso pelas notícias internacionais, pelas divulgações que a OMS tem feito, que são praticamente piadas, né?
E quando o governo, na terça-feira, anunciou que estaria mudando, quando foi que mudou? Na quarta-feira, disse que estaria mudando, o comentarista de economia da Jovem Pan, o Samidana, e também o matemático Alexandre Simas, eles contestaram essa decisão do governador João Dória e pediram que ele apresentasse os números, porque pelos números que haviam sido apresentados pelas regiões que estavam voltando para o vermelho, que é o nosso caso, e a região de Ribeirão Preto, eles não apresentaram. E o Samidana e esse economista fizeram alguns cálculos que provam que desapareceram leitos de UTI e apareceram 600 leitos fora da conta que nunca existiu. Então, houve esse questionamento. Mas, de uma certa forma, eu concordo com o Jesse, porque a comunicação, quando o governador decidiu criar esse comitê com 16 prefeitos das 16 regiões mais importantes da cidade, das cidades mais importantes, para poder fazer um controle dos casos e para ver se poderia haver abertura ou não, o prefeito Nelson Bugalho estava em São Paulo como convidado de honra, junto com ele, o prefeito de Campinas, de Araraquara, para poder fazer aí a criação desse comitê. Então, surpresa, poxa vida, né? O governador mudou e nem me falou nada. Agora, uma outra coisa interessante é que o prefeito lá de Barretos, que é da região de Ribeirão Preto, ele disse que não vai manter o fechamento do comércio, ele vai manter o comércio funcionando, apesar da cidade dele, a região ter sido rebaixada como aqui de Presidente Prudente. Ele disse que ele vai provar, através de números, que a cidade não precisa ser rebaixada. Ele vai provar contra os números apresentados pelo governador João Dória, que até agora estão sendo notadamente equivocados. E eu acho que é uma atitude que o nosso governo de Presidente Prudente também deveria fazer, né? Provar, manter aberto o comércio e provar, através de números, que os números que nós temos aqui é contra os números que o governador está dizendo que nós temos aqui. Então, nós temos que ter um prefeito que tenha coragem agora, então, de enfrentar o governador, né? Vamos ver o que vai acontecer. Muito bem, em Presidente Prudente, a crise que já assolava os cofres municipais nos últimos anos foi agravada com a pandemia do coronavírus. Entre as incertezas sobre o futuro financeiro, a Prefeitura recebeu um importante aporte enviado pelo governo federal essa semana. Foram depositados 6 milhões de reais referentes à primeira parcela do auxílio a estados e municípios, conforme o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. O valor foi creditado pelo Banco do Brasil. Ao todo, a capital do Oeste Paulista vai contar com reforço nos cofres municipais de 25 milhões de reais. Adolfo Padilha, o presidente da República, está tentando fazer a sua parte aí e ajudar os municípios e os estados, né? Como a gente já disse, né, o empenho do governo federal chega perto de R$1 trilhão entre todas as ações que ele tem feito para tentar ajudar os estados e os municípios. Aqui em Presidente Prudente, o total da verba que será pago em 3 vezes chega a quase 26 milhões de reais. Eu estava, esses dias atrás, lendo uma matéria do secretário de Finanças, o Nivaldo Luchetti, dizendo que nos 2 últimos meses, Prudente deixou de arrecadar 20 milhões devido à crise. Então, todo o dinheiro que chega, se bem aplicado, ele ajuda, né? Esse dinheiro só não pode ser usado para aumento de despesa com o pessoal. Então, ou seja, aumentar a folha de pagamento. É para ser aplicado realmente ao combate ao vírus. Mas eu continuo perguntando aqui, se o vírus é tão letal como ele é, por que o Presidente Prudente, através da Secretaria da Saúde, não deixou mais algumas UTIs prontas? Já que se faz necessário, porque não poderia ter aberto outros leitos de UTI, apesar que vai vir uma verba nova para aumentar esse número de UTI, mas isso é durante o processo, isso é no fim do processo, não houve nenhum planejamento antes, e é aquilo que a gente já discutiu aqui, né? Começou tudo errado. O isolamento era para fazer um planejamento, isolou, não planejou, e está acontecendo essa catástrofe toda que a gente está vendo na economia, na saúde, enfim, é uma pena e é lamentável. Fernando Jesse, para ter direito ao valor, a Prefeitura não vai poder realizar qualquer ato que gere aumento da despesa com o pessoal, que é um ponto fraco aí do prefeito de Presidente Prudente, a despesa com o pessoal apontada pelo Tribunal de Contas do Estado, não é? Olha, nós temos alguns problemas muito graves aqui na nossa cidade com relação a esse tipo de aplicação. É bom lembrarmos que 54% das nossas receitas elas são aplicadas para pagamento de folha.
nós também temos um outro agravante em algumas contratações que ainda estão sendo feitas em época de pandemia, que eu não sei para que nós estamos fazendo isso. E, para acabar de fechar, nós também temos aí alguns valores em torno de quase 3,5 milhões de reais que são aplicados em propaganda da Prefeitura Municipal. Eu acho que esses valores teriam que ter sido todos cortados. Agora, na época, não tem mais que fazer esse tipo de coisa, não. E outra coisa também que eu acredito que deva ser feito com uma grande urgência. Nós gostaríamos que toda a transparência com relação a esses recursos fossem dadas com ampla divulgação, centavo por centavo. Nós estamos aí, através de algumas pessoas, questionando isso, inclusive em redes sociais, e até agora a única resposta que nós temos é: estamos fazendo tudo direitinho. Tá? Então eu vou deixar aqui uma frase bem interessante que nós tivemos lá no passado com um jogador de futebol, onde ele disse que nós não conseguiríamos fazer uma Copa sem estádios. Eu vou dizer aqui o seguinte: nós também não vamos conseguir fazer uma nação se nós não colocarmos políticos sérios para cuidar de nossas vidas, do futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Eu quero sim saber, centavo por centavo, que seja dado ampla divulgação em todos esses recursos que estão vindo do Estado, porque, afinal de contas, não é o meu dinheiro, é o dinheiro de todos nós. Então, merece transparência. Muito bem, antes de passar para o Adilson Breviglieri, vou atualizar aqui os números do Covid-19 em Presidente Prudente. Nós tivemos 157 curados, 1.064 notificações, 782 descartados, 72 aguardando resultados, 25 hospitalizados, 210 confirmados e 11 óbitos. O que chama atenção é que o número de óbitos por Covid não aumentou em Presidente Prudente, né, Adilson? Não aumentou, e a gente ainda percebe que o que aumentou aí foi o número de descartados, né, que já não tinham, só tinham suspeitas e provou que não tinha o vírus, e também o número de pessoas curadas, né? Então, a gente questiona mais uma vez onde é que nós vamos parar com esse governador manipulando a população desse jeito? Qual é o interesse político, econômico? A gente tem que descobrir qual é o interesse desse governador. Ou ele escolheu aleatório, escolhe 2 regiões aí para voltar para o Estado Vermelho, para a gente poder amedrontar e continuar o nosso plano. Não é possível um negócio desse. Agora, com relação à questão que Prudente recebe aí 6 milhões e 300 mil reais em primeira parcela do auxílio federal, prova também, mais uma vez, que o governo federal está, sim, preocupado com a pandemia, tem feito trabalhos notáveis pelo Brasil inteiro. Desde o princípio, aliás, foi o cara que deu a grande largada, que foi o presidente Bolsonaro, que deu a largada para as questões do Covid, que já estava chegando e invadindo outros países, e ele já saiu na frente, e vem contra também com todas as pronúncias de alguns governadores, principalmente do Dória, dizendo que o governo federal não fez nada, estava ausente de cuidar da pandemia. É mentira, né? Isso é mentira, e prova aí mais uma vez que o governo federal está atento e cuidando da pandemia. Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. Muito bem, olha, o governo do estado de São Paulo informou esta semana que Presidente Prudente vai receber 10 novos respiradores. Os aparelhos serão encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia da cidade. Os novos equipamentos vão permitir a ampliação de unidades de terapia intensiva para garantir atendimentos a pacientes contaminados pelo novo coronavírus que estão em estado grave. Segundo o Estado, a distribuição é técnica e feita para locais com maior demanda de internações por Covid-19 e a estrutura para novos leitos, permitindo a ampliação da capacidade de atendimento da rede pública de saúde. Adolfo Padilha, está respondido um pouco do seu questionamento agora há pouco, né? Veja bem,
são 10 novos aparelhos para a região que, segundo os números que ele fala, é a pior do estado de São Paulo. Você não acha que é pouco aparelho? Se estamos assim tão ruins, se estamos da forma que é pregado, numa situação tão caótica, e se é levado em conta o estado que se encontra perante o vírus, a região, eu acho que 10 aparelhos é muito pouco. Aliás, eu acho que vem muito tarde também, nunca é tarde, né, que venha, mas esses aparelhos já tinham que ter chegado aqui no mínimo uns 30 dias atrás. Eu acho que são números assim, totalmente atropelados. Hoje eu estava lendo uma matéria, a nível mundial, as pessoas são propagadas notícias, Adilson, de uma forma, não que elas são mentirosas, mas que eles tiram do contexto. Quando eles colocam lá o Brasil como o segundo lugar que mais pessoas se contaminaram, enfim, aquelas coisas todas. E hoje eu estava lendo uma matéria agora cedo, dizendo que o Brasil tem, em média, 17 mil mortes a cada 100 mil habitantes. Está na frente da França, na frente da Itália, da Espanha, da Inglaterra, quer dizer, está atrás desses países todos, né? E na América do Sul, diferente do que as pessoas dizem, não é o Brasil o pior país durante a crise do Covid, é o Equador, e depois ainda é o Canadá na América do Norte. Então, quer dizer, são números jogados de uma forma que eu afirmo que 10 respiradores aqui para finalizar, para presidente prudente, que bom que vem, mas vem tarde e vem pouco se a gente olhar pelos olhos do governador. São números, são jogos de números fora do contexto, e isso quem está pagando um preço muito alto é a população de forma geral. Muito bem. Sua opinião, Fernando Gessi? Olha, graças a Deus que estão vindo só 10 e só agora, viu? Porque a população aqui da nossa região, ao contrário de várias outras, teve muita responsabilidade e vem tendo responsabilidade. Nós estamos vendo alguns acúmulos aí de pessoas nas ruas que está chamando muita atenção e gerando um pouco de preocupação nas pessoas. Mas eu acho que tudo isso deveria ter sido aí um projeto, vamos dizer assim, uma conscientização maior. Fecha o calçadão, coloca barreira, cria problema para a sociedade ir para o centro, organiza tudo isso, fala que só vá se for realmente necessário, cria algum empecilho também, não vai custar nada, né? Porque aí as pessoas vão começando a se organizarem. Agora, esses 10 respiradores, eles estão vindo para nós agora, claro que é de bom agrado, não tenha dúvida quanto a isso, mas nós estamos há quase 90 dias parados. Nós estamos aí, se somarmos mais fevereiro, nós iremos para 120 dias de pandemia. Nós não aprendemos nada ainda. Nós não temos aí um painel com os números reais. Nós estamos sendo tratados como palhaços aqui no estado de São Paulo. Essa é o meu sentimento particular e eu também acredito que seja de várias outras pessoas. Nós estamos com pessoas aí ligadas a grandes e altos salários públicos que estão parecendo que estão de férias e falam, não, que fique esse negócio até o final do ano. Nós estamos com problema na nossa educação, nós não estamos conseguindo pagar mais nossas contas, nós estamos aí com renegociações de bancos com relação a empréstimos para crescimento de empresas que vão gerar verdadeiros problemas aqui no Estado. E o que eu percebo é o seguinte, não tem aí uma efetividade. O Sami realmente contestou no dia da reunião, eu estava assistindo e ninguém falou nada. Ou seja, nós temos um secretário municipal de saúde, aqui de Presidente Prudente também, que não fala muita coisa, porque também não entende nada de saúde. Nós temos um secretário estadual que é hilário, chega a ser insano assistir uma reportagem daquela lá, com as coisas que eles falam. Não tem condição mais. Ou nós começamos a refletirmos se realmente vai ter que acontecer aqui o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Tem que dar um jeito nesse homem, aliás, não só nele, mas em vários outros que estão aí atuando com grande irresponsabilidade. Nós não somos palhaço, não. Nós somos cidadãos brasileiros e merecemos respeito. Adilson Brevinéria, sua opinião? Pois é, engraçado, né? Chegar esses respiradores para a nossa cidade, para a nossa Santa Casa aqui, depois de 90 dias fechados e 90 dias que era para a gente poder ter se preparado, que era para poder criar aí as UTIs, que era para equipar os hospitais. Já estávamos voltando à normalidade, com o comércio já começando a funcionar. E vem agora 11 respiradores. Vai saber se eles vão funcionar todos, né? Porque tem aí a dúvida da compra de superfaturada.
e se eles realmente servem ou se estão funcionando ou não. E ainda, é a dúvida que a gente está falando aqui, dando a volta, né? Já devia ter vindo já 11, se tivesse vindo 11 a cada mês, nós teríamos 33 aqui, né? Agora 11 no final do segundo tempo, não dá para entender. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020, Clube Cred. Muito bem, vamos lá para a última notícia. Dimas Covas, ex-coordenador do Centro de Contingência para a Covid-19 do governo de São Paulo e diretor do Instituto Butantan, que gerencia a aplicação de testes contra o coronavírus no estado, criticou fortemente em uma live, ou seja, uma transmissão pela internet, com pesquisadores, o plano de reabertura do comércio de São Paulo no momento em que o estado ultrapassa a marca de 10 mil mortos pela doença. Covas ainda integra o centro do governo de São Paulo, que monitora a situação de combate à doença. Para ele, o plano de reabertura é precoce e não deveria ser feito neste momento. Ele tem medo de que a reabertura do comércio, sendo precoce, há a possibilidade de lockdown. E talvez a gente aprenda da forma mais dolorosa. Adolfo Padilha. É uma pena, né? O mundo inteiro questiona muito hoje se o lockdown funcionou. Nova York fez um novo levante daquela informação de dias atrás. 84% das pessoas que foram contaminadas, não 60% como foi dito, foi pessoas que não saíam de casa. Então, quer dizer, ele senta em cima da garantia do salário dele, talvez, para falar isso, porque é olhar para o problema de uma forma micro e não de uma forma macro. A forma macro é que a economia precisa funcionar, que as pessoas precisam trabalhar, como a gente está cansando de falar aqui. Ele faz um discurso com uma visão muito curta do problema que está gerando essa crise do vírus em todo o mundo, e principalmente aqui no Brasil e no estado de São Paulo. Fernando Gessen. É para vocês verem, né? Aqui no estado de São Paulo está cheio de ex, né? Ex-coordenador disso, ex-coordenador daquilo. Eu espero ver em breve o ex-governador também, entendeu? Porque é aquilo que nós já falamos aqui há muito tempo. E eu também bato na mesma tecla. Quando nós chegarmos ao final disso, nós vamos analisar quem foi que errou menos. Porque errar, todos erraram. Nós estamos errando aqui desde quando nós não fechamos as nossas fronteiras ali em fevereiro, desde quando nós não cancelamos o carnaval, desde quando nós não fizemos ações realmente drásticas, onde muitos falaram que ia ser uma gripezinha. Olha, pode até ser uma gripezinha para quem pega, mas para a economia do nosso país está sendo um verdadeiro infarto, um AVC. É isso que nós estamos tendo hoje na economia brasileira e principalmente aqui no estado de São Paulo. Eu bato de novo na mesma tecla. Ou nós começamos a dar transparência clara, porque foi o que o Adilson acabou de falar, o Padilha também acabou de falar. Nós não sabemos nem quantos leitos nós temos na nossa cidade. Foi criado, sim, uma solicitação, inclusive o Mandetta pediu isso, para que todas as cidades, tudo fosse reportado ali, aquele gabinete de análise em Brasília, onde todos esses dados deveriam ter sido passados, ou foram passados, acredito eu, e quem não o passasse não receberia, inclusive, as verbas de auxílio. E nós não sabemos, inclusive, isso. Então, aqui também nós temos um conjunto de situações muito erradas. Semana passada eu critiquei a SECOM. O que aconteceu? O presidente acabou de reestruturar a secretaria, que virou agora Ministério de Comunicação. Tem que fazer isso sim, eles erraram. Então, cabe aí fazer o ajuste, o acerto, a melhoria. Isso é normal, faz parte do processo, não vejo problema nenhum. Agora, ontem, só para terminar, na televisão, aí, na emissora que adora divulgar a quantidade de mortes que nós temos no nosso país, e o resto das informações pouco importam, teve uma reportagem com o diretor
da rede de shopping center do Brasil. Tentaram massacrar o cara, tentaram destruir com ele. Alguns integrantes ali que se dizem salvadores ambientais do mundo, que tomaram um verdadeiro baile, porque a pessoa estava muito bem preparada, muito bem municiada de informações, de dados. Parecia que ele sim tinha informação. E aquelas pessoas ali falando um monte de coisas totalmente desconexas com a nossa realidade. Ou seja, nós ainda não sabemos nem qual é a nossa verdadeira realidade. Agora, o nosso fim, se continuarmos desse jeito, esse todos já sabemos. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, eu vejo de uma certa forma com várias dúvidas, né? Porque esse ex-secretário, esse Covas, aí ele chegou para poder resolver a parada. De uma certa forma, ele chegou trazendo determinações, instruções que foram bastante úteis, né? E de repente ele pede para sair falando que nós estamos ainda na iminência de sofrer ainda com a pandemia, que não chegou ainda o estado crítico, criticou a reabertura do comércio do estado de São Paulo, enfim, fez uma série de apontamentos. Agora, por que ele saiu, se ele sabia todas essas informações, por que se tornou um ex-coordenador de centro de contingência? Foi contra as determinações do governador, que tem outro intuito, que tem outra intenção, e ainda depois eles fecham aí um acordo para poder produzir a vacina contra a Covid, porque ele faz parte do Instituto Butantan, e fechou uma parceria do Instituto Butantan, juntamente com um laboratório chinês. Quer dizer, será que o Dória, mais uma vez, fez a intermediação dessa ligação? Vai saber, né? Adilson, deixa eu só fazer um complementinho aqui. Eu gostaria de saber o seguinte, o Padilha comentou sobre isso no começo. Se você for analisar a região de São Paulo e ali a região do entorno, principalmente Santos, em comparação com a nossa, ali eles teriam que estar enclausurados em lockdown total, porque é totalmente discrepante se você comparar lá com aqui. Muito bem, olha, nós estamos chegando ao final do Jornal da Manhã desta sexta-feira, na expectativa de que a semana que vem nós vamos estar com o comércio fechado em Presidente Prudente, funcionando apenas o essencial. Eu gostaria de deixar, então, 1 minuto para cada um dos nossos comentaristas para dizer o que espera da próxima semana aí, e a gente vai começar com Adolfo Padilha. Olha, a gente espera que o prefeito tome uma postura, uma atitude a favor daquilo que pensa a maioria, que o comércio se mantenha aberto e que esse susto sirva de lição, porque de fato é verdade. É um absurdo você ver o comércio cheio com crianças, não tem necessidade nenhuma. Não tem necessidade de você levar uma criança nem para comprar roupa num momento que nem esse, entendeu? A utilização de máscara, como o Adilson disse na última vez, o pessoal acatou, está todo mundo usando a máscara, mas o volume de gente sem necessidade andando na cidade não precisa disso agora. Então, que o prefeito tome uma atitude, que o comércio continue aberto e as pessoas se conscientizem de aumentar o cuidado e evitar levar ou passear, que não é o momento para essas coisas. Fernando Jesse, a sua esperança aí para a próxima semana? Eu vou deixar aqui um apelo de coração para que a sociedade reflita sobre as suas atitudes, sobre as suas necessidades, do porquê e também pelos nossos anseios futuros. É bom que nós pensemos também nos nossos filhos, nos nossos netos, no futuro da nossa cidade. Eu gostaria que todos os nossos políticos e governantes se atessem um pouco à responsabilidade, dessem mais transparência a tudo que estão fazendo, coloquem as coisas de uma maneira muito clara para a sociedade, para todos nós. Porque, infelizmente, pessoas estão morrendo por questões de irresponsabilidade de outras pessoas. Afinal de contas, esse vírus não tem perna e ele não voa. Então, é importante que nós tenhamos dentro dos nossos, vamos dizer assim, dos nossos corações, do nosso raciocínio lógico, que tem que ter responsabilidade em tudo que estamos fazendo agora. Repensem suas vidas para que o futuro não seja tão complicado quanto ele já está o nosso presente. Adilson Brevileri, a sua opinião, então, para a próxima semana? Olha, eu espero e ainda creio que o nosso prefeito vá fazer como o prefeito lá de Barretos fez, né? Porque nós estamos vivendo verdadeiramente um equívoco, né? Que os nossos números praticamente não alteraram nada, o número de mortes ainda permanece há mais de uma semana 11,
Então, que o prefeito de Presidente Prudente converse com o prefeito de Barretos para que eles possam provar, através de números, que houve aí um equívoco, né, pelo Comitê Estadual de Contingência do Covid-19, que levou aí a determinação do governador João Dória que nós voltássemos para a situação vermelha. Então, espero que o prefeito não peça esclarecimentos para o governador, mas sim que tenha atitude. Não fechar e provar por números que nós estamos no caminho certo. Muito bem, nós estamos chegando ao final de mais um Jornal da Manhã, segunda edição. Muito obrigado ao Adolfo Padilha, Fernando Gessi, também a Dilson Brevillieri. Bom final de semana para vocês. Nós voltamos na segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã, antes do Pânico, logo depois do Morning Show. Por falar em Pânico, daqui a pouquinho tem Emílio Surita e companhia aqui na Jovem Pan. Um grande abraço e até segunda-feira.